Sejam bem-vindos ao oitavo dia do desafio Gênesis, esse momento no qual nós separamos para estudar de forma aprofundada o texto bíblico da criação. Na verdade, eu falei que é o oitavo, eu acredito que seja o nono já. Nós começamos na segunda-feira passada e hoje já é terça-feira, então já estamos chegando quase ao fim dessa série. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, então pouco a pouco, nós já estamos chegando à finalização dessa grande obra que tem marcado gerações, não é mesmo? Engraçado que um pouco antes de começar esse vídeo, eu estava lendo esse livro, Drácula, de Bram Stoker. Eu não pude deixar de fazer também algumas relações com aquilo que nós estamos vendo aqui com o texto bíblico de Gênesis. Porque Drácula, em certa medida, também era uma espécie de deus que criava outros seres, não é verdade? Só que a diferença de Drácula para Deus criador é que Drácula criava vampiros, criava mortos-vivos que o seguiam de forma autômata, que não tinham a liberdade ou a independência de escolherem não seguirem a Drácula. Porque ele criava vampiros, por exemplo, que o seguiam de forma escravizada, como lacaios que tinham que ceder sempre ao seu desejo sanguíneo de matar outras pessoas e servirem a esse deus, entre aspas, com D minúsculo, que era o Drácula. Contudo, o deus único que nós estamos vendo aqui não era assim como um deus que buscava a adoração mesquinha, que buscava seguidores cegos, que não tinham capacidade de escolher. Na verdade, não. Deus quer tanto que nós o escolhamos, que ele deixou a liberdade de nós não escolhermos a ele. Não é isso que ele fez no Éden, quando deixou não somente a árvore da vida no Éden, mas deixou também para Adão e Eva a árvore do conhecimento do bem e do mal, que simbolizava a independência de Deus, a autonomia de Deus, mas também mostrava o amor. Porque eu aprendo isso com o Rodrigo Silva, que se você diz que é amor, então você não pode obrigar o outro a amá-lo, na verdade. Se você diz que o seu cachorro o ama, por que você deixa ele amarrado em uma coleira? Porque se ele o ama, ele vai ficar aí porque ele decidiu ficar. Do mesmo modo, é com Deus. Deus ama de forma tão grande os seus filhos, ama de forma tão grande aqueles que o adoram em verdade, que deixa a oportunidade de os deixarem. Isso é o que acontece também com a história de Abraão, que nós estamos concluindo no vídeo de hoje. Deus amava de forma tão grande a Abraão que o permitia viver de forma livre e independente a escolher a Deus, realmente. Porque Deus é aquele que convida Abraão para sair da sua terra. É Deus aquele que convida, como eu falei no vídeo anterior sobre a teoria de Jonas Madureira, de que na verdade Deus não ordena que Abraão entregasse Isaac ao Senhor, mas na verdade era um pedido. Então Deus pede, e diferentemente de Drácula, que é um criador que é mesquinho, que apenas quer seguidores cegos, Deus quer que nós o adoremos de todo o nosso coração, mente, força e entendimento. Jesus fala isso no Novo Testamento a respeito do grande mandamento. É amar o Senhor também com o nosso entendimento. É racional, como o apóstolo Paulo também escreve em Romanos 12, temos o nosso culto racional a Deus. É de fato ponderarmos a respeito de quem Deus é e seguirmos ele por nossa própria conta, e não como os seguidores de Drácula, que o faziam de forma instintiva, de forma autônoma, de forma autômata, né, de forma sem terem autonomia para escolherem ao Deus deles. Nós, em contrapartida, podemos escolher Deus. Podemos escolher, como Jesus fala com Maria, a boa parte. E essa não será tirada. Nós estamos priorizando aqui a boa parte. Estamos priorizando a melhor parte, que é uma vida de relacionamento contínuo com Deus. Uma vida daquele que nos salvou, que nos redimiu, que nos adotou e que deseja que nós, em contrapartida, também o amemos de todo o nosso coração, mente, alma e força, porque isso é aquilo que realmente é a própria vida. Cinco minutos de live, vamos dar início aqui então. Como de costume, vamos fazer uma breve oração para pedir a iluminação do Senhor e direcionamento espiritual nesse momento. Se você pudesse, feche os seus olhos e ore comigo também. Pai, mais uma vez nós entramos aqui nesse momento de devoção, intimidade e estudo da sua palavra. Nós pedimos uma revelação maior de quem o Senhor é, assim como o Senhor nos guardou na noite de ontem, nos protegeu e nos concedeu uma noite de sono. É essa graça tão maravilhosa, a graça que nos salvou, a graça que nos santifica e a graça que nos protege de todo mal. Nós pedimos que essa mesma graça agora se faça presente em cada um do nosso coração, nos iluminando e revelando o Espírito por trás da letra, que nós, enquanto vamos estudar essas páginas, possamos entender aquilo que o Senhor deseja ministrar em nosso coração nesta manhã. Essa é a oração que nós fazemos, em nome santo de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 25, nós já vamos concluir a história de Abraão, tá? Por isso que eu vou
pular algumas passagens. Versículo 5 vai dizer assim. Na verdade, versículo 1 tem a parte importante do capítulo 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joksã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. É interessante notar aqui que Abraão havia se tornado viúvo. Vocês lembram que Sara, sua esposa, havia morrido, e ele lamenta isso, nós falamos isso no vídeo anterior, do capítulo 24, 23 na verdade, e agora ele se casa com outra mulher, porque isso é lícito, porque o casamento, o vínculo matrimonial está estabelecido até que uma das partes venha a falecer, e é isso que acontece aqui. Por isso que Abraão se casa com Quetura. E eu cito esse nome aqui porque Midian, que é um dos filhos que Abraão tem com Quetura, se torna também o pai dos midianitas, porque nós vamos ver que os midianitas se tornaram um povo muito importante para o entendimento da história do povo de Deus. Por isso que eu citei aqui Midian sendo o filho do relacionamento entre Abraão e Quetura. No versículo 5 também temos um entendimento importante a respeito desse relacionamento. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. É claro que Abraão aqui tinha um favoritismo com Isaac, porque ele, de acordo com aquilo que Deus havia falado com o próprio pai da fé, seria o filho da promessa. Seria aquele que haveria de dar continuidade ao legado ou à descendência histórica de Abraão. E é isso que de fato acontece aqui. Por isso que Abraão dá maior prioridade, dá maiores presentes. Na verdade, ele dá tudo aquilo que ele tinha a Isaac, a passo que aos outros filhos ele dá apenas alguns presentes. Isso aqui nos mostra o favoritismo que Abraão tinha com Isaac e a certeza de que Deus haveria de trabalhar através da vida desses filhos da promessa para cumprir todas as promessas que ele tinha feito com a sua família. Versículo 7. Os dias da vida de Abraão foram 165 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele. Isaac morava perto de Beer, Lahai. Outras coisas que a gente pode pontuar aqui. Abraão vive de forma longeva, 175 anos. E certamente ele pôde viver os filhos dos seus filhos, pôde apreciar a sua família de forma tão grande que Deus provou a Abraão a importância de termos fé nele. Deus recompensa aqueles que o amam. Deus está presente àqueles que o buscam, assim como nós estamos fazendo aqui nesta manhã. E também outra coisa que a gente pode citar aqui é a aproximação entre Isaac e Ismael. Vocês lembram que eu falei antes que Ismael, quando criança, havia maltratado seu filho Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, o filho prometido. Então, nesse momento da morte de Abraão, mais uma vez, Isaac e Ismael se encontram e talvez nesse período de luta eles possam ter tido a liberação do perdão. Isso aqui nos fala sobre perdão, a importância de nós perdoarmos, primeiramente, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas da nossa família, que carregam um laço de consanguinidade. E é isso que acontece aqui entre Isaac e Ismael. E Abraão é sepultado junto com a sua esposa, Sara, naquela caverna de Macpela, que nós falamos no último capítulo. E Deus abençoa Isaac, o filho dele, e Isaac morava perto daquela região em que Agar tem a visão com o Senhor e que diz que Deus era o Deus que havia, Beer Lahai. A visão que Agar tinha também se torna o lugar que Isaac passa a morar. Vamos para o versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprido os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Algo que é interessante ser notado aqui é que Deus parece trabalhar de forma improvável, não é mesmo? A princípio, Deus promete dar um filho a Abraão, dar vários filhos, na verdade, uma descendência muito grande a Abraão, contudo a sua esposa era estéril. Sarai era estéril à época ainda. Do mesmo modo, Deus prometeu dar uma descendência a Isaac. Ele prometeu abençoar a Isaac. Contudo, aos olhos humanos, isso parecia ser improvável, porque Rebeca, assim como Sarai na época, era também estéril. Isso aqui nos fala
sobre a importância de nós confiarmos no Senhor. Deus trabalha com o improvável para mostrar que não é o homem que tem o poder. Na verdade, é para que nós possamos glorificar a Deus e entender que todas as bênçãos que nós desfrutamos, primeiramente, vêm do alto, do Pai das luzes, como o Tiago escreve em sua carta. E isso nos faz mostrar uma maior vida de dependência em relação ao Senhor. A esterilidade de Rebeca nos mostra isso. A esterilidade de Sara também nos mostra isso. A importância de nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração e não nos fundamentarmos apenas em nosso entendimento, porque nós não somos capazes de fazer nada. E Deus trabalhando com o improvável também pode ser visto na história de Esaú e Jacó. O Machado de Assis escreve um livro sobre isso, com esse mesmo nome, Esaú e Jacó, onde é a vida de dois irmãos, Pedro e Paulo, que também eram referências bíblicas, não é mesmo? E esses irmãos estavam dividindo, né? Estavam brigando entre si por causa de uma mulher. E assim como no caso de Rebeca, que orou ao Senhor e teve essa revelação, esse direcionamento que os dois filhos que estavam dentro dela estavam brigando, também Machado de Assis aproveita dessa mesma inspiração bíblica para escrever a sua história de Esaú e Jacó como uma referência ao texto bíblico. E isso também mostra a questão da improbabilidade. Naquela época, os primogênitos, os primeiros filhos que nasciam de forma anterior, eram aqueles que tinham maior bênção, aqueles que tinham a prioridade, a primazia. Mas Deus trabalha de forma diferente, porque se a gente colocar com a ótica de Abraão, talvez Ismael seria o seu primogênito, mas Deus abençoa aquele que não era primogênito, nesse caso era Isaac. Do mesmo modo, Deus decide não abençoar ao primogênito Esaú, porque a gente pode ver durante a história desses filhos, que Esaú era um homem forte, era um homem caçador, um homem que tinha, aos olhos do mundo, toda a habilidade, todas as skills necessárias para governar, para exercer um ofício de carregar a descendência de Abraão. Mas Deus reverte o jogo. Deus mostra que ele está no controle de todas as coisas. E para provar que ele é Deus, que ele está no controle de tudo, ele decide pegar aquele que é menor, nesse caso, Jacó, o filho mais novo, e decide elevá-lo ao status de senhor, e que ele haveria de governar sobre o outro, seu irmão maior, que veio antes dele, né, o primogênito, que haveria de servi-lo, mostrando que Deus é aquele que trabalha de forma que o homem não é capaz de compreender, de forma diferente àquilo que nós estamos acostumados a ver no mundo. Versículo 27. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perfeito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Eu não vou ler o texto aqui por causa do tempo, mas essa história é bem conhecida. Esaú chega cansado do dia da caça e vê que seu irmão, Jacó, estava preparando um ensopado de lentilhas. E ao chegar lá, Esaú pergunta: o que é este ensopado vermelho, ou o que é essa coisa vermelha que você está fazendo? E ao dizer isso, as pessoas dizem que o nome de Esaú passou a ser chamado Edom por causa dessas duas coisas. Primeiro, porque seu corpo tinha a pelugem, um pelo muito vermelho, então isso pode ser dito o motivo pelo qual ele foi chamado de Edom, vermelho, ou porque ele trocou a sua primogenitura por causa de um ensopado vermelho, um ensopado de lentilhas. E isso aqui nos mostra o desprezo que Esaú tinha com as coisas espirituais, com as bênçãos, de fato, necessárias para a realização da vida com Deus. Porque se a gente entende que Abraão era o pai da fé e ele tinha recebido várias bênçãos com Deus, certamente ele havia dito aos seus filhos sobre essas bênçãos. Então, o fato de Esaú se negar ou escolher uma bênção material ou aquilo que era temporário e passageiro para ele, que era saciar a sua fome, ao invés das coisas espirituais eternas, isso mostrava que ele estava desprezando a coisa mais importante, que era a promessa divina, ao passo que Jacó havia entendido isso de forma tão grande que decide negociar a primogenitura, porque ele entendeu que Esaú haveria de abrir mão disso. Então muitas pessoas tentem a julgar a Jacó por causa disso. Eu não vejo aqui, pelo menos nesse texto, o motivo de condenar a Jacó, tá? Porque nesse caso é uma transação financeira, uma transação comercial, na qual Esaú estava com fome e tinha para ele que a primogenitura não era algo a ser retido ou algo com o qual ele deveria ficar para si mesmo, e algo que ele não valorizava a ponto de trocar esse direito de primogenitura para vendê-lo e comprar a comida que o seu irmão estava fazendo. A passo que Jacó valorizava de forma tão grande a primogenitura que decide preparar um ensopado de lentilhas para o seu irmão em troca disso. Isso, nesse momento, para mim, eu não vejo aqui o motivo de julgar
a Esaú, a Jacó, tá? Porque ele fez apenas uma transação comercial de acordo com aquilo que a gente tinha em mãos. Contudo, aquilo que ele vai fazer um pouco mais pra frente, aí sim a gente pode julgar, como nós iremos ver um pouco mais pra frente. Mas entre esse meio termo, no capítulo 26, na verdade, existe uma repetição de uma história que é muito parecida com aquilo que acontece com Abraão. Vocês lembram que Abraão, durante duas vezes, entra em um território estrangeiro e diz que a sua esposa, Sara, era a sua irmã, para que os homens da época não tirassem a sua vida para ficar com a sua esposa. E de forma parecida, aconteceu com Isaac. Houve, mais uma vez, uma grande fome à época, e Deus aparece a Isaac e disse que ele não deveria ir para o Egito. E Isaac, de forma obediente, serviu ao Senhor, decidiu obedecer à voz dele, porque ele havia prometido algo a ele. Versículo 3 do capítulo 26. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras que confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus reafirma a aliança que ele havia feito com Abraão e agora ele aplica a Isaac. Isaac, então, entendendo a promessa que havia tido com a sua família, ele decide seguir princípios, porque mais uma vez é uma palavra que eu sempre repito aqui, princípios bem guardados trazem promessas que estão associadas a ele. Isaac entendeu isso a ponto de cumprir os princípios de Deus e seguir de forma obediente. Abraão, seu pai, havia abrido esse caminho antes, havia aberto esse caminho antes e mostrado a Isaac como se posicionar em frente às coisas espirituais. Nota-se que em um tempo que não havia ainda a lei de Moisés, Deus fala que Abraão havia guardado os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis. E a gente pode pensar que como que Abraão guardou a lei do Senhor, sendo que Moisés não havia nascido, não havia entregue ainda a sua lei mosaica. Isso faz dizer sobre a lei eterna, as coisas e princípios eternos que sempre existiam antes mesmo que Moisés houvesse escrito. Por isso que Deus mostra aqui e exalta a fidelidade que Abraão tinha com caráter santo, justo, reto e íntegro do próprio Senhor. E é por isso que Abraão é exaltado pelo Senhor. Porque Deus honra aquele que os honra, que o honra, e ele desonra aqueles que não o honram. Isso também é algo importante de ser pensado, não é mesmo? Então, nesse contexto, não vou ler o texto aqui, porque é muito parecido com a história que Abraão teve mesmo, tá? Então, Abraão chega até a terra dos filisteus, em Gerar, e lá ele encontra-se com o rei dos filisteus, que era Abimeleque. E então, Abimeleque acha sua esposa, a esposa de Isaac, Bela, a esposa dele, Rebeca, e decide se relacionar com ela, porque Isaac disse que ela era a sua irmã e não a sua esposa. Contudo, eles percebem que na verdade isso era mentira e que Rebeca era de fato esposa de Isaac. Por isso que eles decidem então trocar isso, né? Versículo 10 fala isso com ele. O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com essa mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque percebe isso e decide então expulsá-los de lá, mas sem antes abençoar a Isaac por causa da bênção que existia de Deus com Isaac. Porque a bênção que nós recebemos de Deus, gente, não é apenas para nós mesmos, mas também é para abençoar aos outros, abençoar a nossa região, abençoar as pessoas que estão conosco. Por isso que Isaac, ao ser abençoado por Deus, semeia naquela terra. E Deus age com graça e misericórdia. Mesmo Isaac mentindo, como seu pai 2 vezes havia mentido antes, mesmo Isaac cometendo o mesmo erro. Deus é o Deus da graça e misericórdia. Desde que nós alcancemos o arrependimento, nós também temos o perdão ao alcance das nossas mãos. Basta que nós tenhamos o nosso coração quebrantado e contrito. Por isso que Isaac semeia naquela terra e por causa da bênção que ele tinha com Deus, ele se torna próspero de várias ovelhas, gados. E então, depois que ele se torna tão grande e rico, Abimeleque o expulsa de lá. E nesse contexto também vai falar sobre os poços, né? Isaac tenta abrir os poços que seu pai Abraão havia cavado. E essa história se repete 2 vezes. Isaac vai tentar abrir os poços, mas os filisteus, os pastores de Gerar, os entulham, dizendo que a água era deles. Até que no 3º poço, Isaac consegue abrir e disse isso que era obra do próprio Senhor, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta
terra. E mais uma vez o Senhor, no versículo 23, vai reafirmar a aliança que ele tinha feito com Abraão e com Isaac de abençoar a sua descendência. E no versículo 25, Isaac conclui levantando um altar ao Senhor, mostrando a importância da nossa devoção e adoração sincera a Deus, aquele que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais e que nós devemos, em contrapartida, amá-lo e adorá-lo com todo o nosso coração. No versículo 26 ao 34, mais uma vez, vai falar sobre o reconhecimento que os povos fazem com Isaac, com a bênção que ele tinha feito. Então eles decidem fazer uma aliança com ele, porque isso é algo estratégico, não é mesmo? Se um povo daquela época percebia que outra pessoa estava enriquecendo, estava prosperando, e que tinha pessoas, tinha servos que o tornavam mais poderoso do que esse povo que estava lá presente, era estratégia que eles fizessem uma aliança para que eles não fossem prejudicados. E é isso que eles fazem aqui. Eles se alianciam com Isaac para que eles não ficassem prejudicados. Vamos para o capítulo 27, que é esse que é o contexto que eu falei com vocês sobre o erro de Jacó e que a gente pode sim julgar, ao invés daquela venda que ele faz, da transação comercial que ele faz com a primogenitura de Esaú. Versículo 1 no capítulo 27. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não poder mais ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Aqui, mais uma vez, parece que Jacó não confiava no Deus que havia dito a sua mãe que o seu irmão mais velho haveria de servi-lo. Por isso que ele tenta mecanismos escusos para obter essa promessa que ele tinha recebido em sua concepção, enquanto ele ainda estava no ventre da sua mãe. E a Rebeca também, ao fazer isso, também estava mostrando que ela não confiava em Deus totalmente, porque ela estava tentando dar uma forcinha a Deus para adiantar o processo. Assim como algo parecido que aconteceu com Sarai e Abraão quando decidem se deitar, quando Sarai decide ordenar que Abraão se deitasse com a sua serva Agar para apressar os planos de Deus, porque Sarai ainda era estéril. Isso acontece aqui e nos mostra, gente, porque nós não apressarmos os planos de Deus. Deus, em todo o seu plano eterno, tem tudo aquilo organizado, que todas as coisas que ele falou para a gente vão se concretizar, basta que nós confiemos. E Rebeca, ao mentir ao seu esposo e a também ordenar que seu filho mentisse, também mostrou aqui a quebra do princípio da verdade. Rebeca então vai fazer com que Jacó prepare, na verdade ela vai preparar uma comida e vai ordenar com que ele se encontrasse com seu pai Isaac, que já estava cego, e se passasse para seu irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura, né? E depois que Jacó é abençoado, ele é abençoado de forma tão grande, né, que ele recebe de fato a primogenitura, o direito em relação àquilo que o seu irmão Esaú não tinha. E depois que Esaú chega da caça, ele também chega para poder receber a bênção. Contudo, como o seu pai Isaac já havia abençoado seu filho Jacó antes, não sobrou nenhuma bênção para Esaú. Na verdade, a maldição, né, a bênção que Esaú recebe, na verdade, se tornou uma maldição que foi algo negativo para ele. Ele vai dizer aqui no versículo 39 do capítulo 27, a bênção que Esaú recebe, na verdade, se tornou uma maldição, que está escrito assim o seguinte: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, salvará do seu jugo seu pescoço, o jugo dele. Em contrapartida, Jacó recebe uma bênção de que os povos haveriam de servi-lo, de que as nações o reverenciariam. A gente pode pensar aqui, meu Deus, como que o Senhor, olhando lá do alto, um Deus santo, justo, reto, olha para essas coisas e ainda assim parece que ele autentica e confirma a bênção que Jacó haveria de receber. É verdade. Deus age de forma misericordiosa conosco e graciosa para nos mostrar a sua bondade, o seu amor para conosco. Ainda que nós cometamos deslizes, como Jacó fez ao mentir para seu pai e se passar para o seu irmão Esaú, assim como Abraão também cometeu deslizes de falar com sua esposa, na verdade era sua irmã, de tentar dar uma ajudinha em Deus e se relacionar com sua serva. Todas essas coisas não invalidam a própria ação de Deus em nossa vida,
bênção que nós recebemos de Deus, porque Ele nos faz essas coisas independentemente de quem, daquilo que nós fazemos, mas por causa de quem somos, que nós somos filhos dele. É claro que as coisas que nós fazemos aqui, incorretas, nós vamos sofrer consequências. Jacó vai sofrer consequências que nós iremos ver nos próximos vídeos. Jacó mente para seu pai e se passa por seu irmão Esaú, e também ele passa por uma mentira muito grande, que foi o seu sogro, Labão, que depois também vai prejudicá-lo de forma muito grande, mostrando que aquilo que nós fazemos aqui, os pecados que nós cometemos, nós podemos alcançar perdão sim, se nós nos arrependemos. Contudo, o perdão, o arrependimento, não invalidam as consequências desse pecado. Jacó sofreu as consequências do pecado, como nós iremos ver um pouco mais à frente. Davi, mesmo se arrependendo do pecado que ele teve com Betseba, também sofreu os pecados, as consequências do pecado, porque o perdão, o arrependimento, nos trazem a salvação, nos trazem um acesso ao coração do Senhor. Mas isso não invalida as consequências do nosso pecado. Então que nós possamos ter essas verdades alicerçadas no nosso coração nesta manhã, que nós possamos ter a mesma esperança de Abraão, que possamos esperar, que nós possamos finalizar nossos dias bem, finalizar nossos dias vendo os filhos dos nossos filhos, assim como Abraão fez, porque ele confiava no Senhor. Ele depositava em Deus a sua total esperança e confiança. Ele não confiava em sua própria força. Que também nós possamos, assim como Isaac, depender do Senhor, porque Isaac tinha a promessa de trazer a descendência de seu pai, porém a sua esposa era estéril, e isso o revelava ainda de forma mais dependente em Deus, assim como nós também devemos ser dependentes a Ele. Assim como nós falamos sobre Deus trabalhando de forma inversa àquilo que nós esperamos, e trabalhando com as pessoas que são o oposto daquilo que é esperado, ele trabalhando com a pessoa que era estéril, trabalhando com a pessoa que era o filho mais novo, trabalhando com as pessoas que são enganadores, por exemplo. Jacó significa enganador, trapaceiro, e ele de fato o fez, ele se tornou assim durante muito tempo da sua vida, se enganando, se passando pelo seu irmão, mas depois, como nós iremos ver um pouco mais à frente, ele alcança o perdão, ele alcança a redenção dos pecados, porque ele tem um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Que nós possamos de fato viver essas verdades, que assim como Isaac nós alcancemos as bênçãos de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos, porque nós somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus, e isso é a coisa mais importante que nós temos. Todas as bênçãos materiais decorrentes disso são coisas boas sim, mas a coisa mais importante é o nosso relacionamento com Deus. É isso que Esaú não entendeu, Edom não entendeu ao negociar a sua primogenitura, ao negociar o direito que ele tinha, a bênção espiritual, negociando por coisas materiais, por coisas passageiras. Porque a fome que nós tínhamos, a fome que ele tinha, na verdade, na época, também significa a nossa fome insaciável de sempre querer mais e mais. O alimento que a gente se nutre agora, daqui a pouco vai precisar de mais coisas para se alimentar. Mas a coisa espiritual, os alimentos espirituais são eternos e inegociáveis. E isso Edom não tinha entendido. E Jacó havia entendido isso de forma tão grande que ele prepara algo, prepara um alimento para que o seu irmão pudesse abrir mão da sua primogenitura. Que você possa ser edificado com esse vídeo. E caso você o foi, não se esqueça de curtir, comentar, enviar para os seus amigos. E para que a pessoa certa possa ser alcançada por essa mensagem. Lembrando que nós estamos aqui todas as manhãs, às 6 horas da manhã, estudando o livro de Gênesis, todos os capítulos. Nós já estamos quase concluindo, estamos na metade desse livro. E também, às 18 horas, hoje deve ser 18h30, nós estamos lendo o livro A Lei do Triunfo, sobre o sucesso do Napoleão Hill. Além disso, também, ao longo das tardes, eu venho postando alguns vídeos, algumas reflexões, alguns livros que eu tenho feito. E também estou subindo em meu canal do YouTube, Edson Abreu, esses vídeos. Muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, um bom dia. E até hoje à tarde para A Lei do Triunfo, ou amanhã cedo para a continuação do livro de Gênesis.